audições de vozes, visão de vultos, medos e pesadelos. Minha vida era pautada em tristeza e sofrimento. Convívio com meus pais era um convívio assim difícil, um convívio que eu ouvia nas minhas amigas, né, na casa delas, e eu via que na minha casa era diferente. Então aquilo me afetava com a tristeza, com a angústia. Passei a procurar nas amizades, aí eu comecei a andar com pessoas na escola, na rua onde eu morava, porque em casa eu não encontrava, eu não conseguia me abrir com a minha mãe, com o meu pai também. Eu comecei a ter mágoa dele, ter ódio mesmo, sabe? Porque como ele me batia, e eu via ele batendo na minha mãe, então aquilo para mim era o fim, porque eu via nas outras famílias a diferença, e na minha casa era brigas em cima de brigas. Aí tinha eu com a minha irmã também, a gente brigava muito também. Carinho, assim, afeto, a gente não via isso na minha casa. Então a tristeza vinha com muita força. Eu fiz da rua minha família, porque lá, às vezes eu desabafava uma coisa que eu poderia estar falando com a minha mãe, algo que eu poderia estar pedindo para o meu pai, e eu não tinha essa abertura, a gente não tinha essa abertura dentro de casa. Então a maioria das vezes era na rua, era nas amizades. Os pensamentos que eu tinha realmente era de morte, era de morrer, porque eu achava que eu nasci para sofrer. Era aquilo que vinha na minha cabeça, tudo que eu via na minha casa, às vezes faltando o básico, faltando aquilo que mais a gente necessitava, não tinha. Então eu vendo aquilo ali, a tristeza, a angústia só ia aumentando. E com isso, a minha mãe já frequentava a Universal. E nisso ela me fazia alguns convites, né? Cheguei até aí. Mas a minha vida não mudava, porque eu não me entreguei totalmente ao Senhor Jesus. Eu ia para agradá-la, para fazer a vontade dela, né? E passei a procurar na vida sentimental a mudança para minha vida. Então eu tive 3 relacionamentos frustrados, e nisso eu comecei já a ver a mudança na minha mãe, como ela tratava o meu pai diferente. Aquela vida que ela vivia com ele foi uma transformação, e aquilo me chamou a atenção de uma tal forma que eu quis aquilo que ela tinha. Aquilo ali para mim era o que eu precisava, o que eu procurava e não encontrei em nenhum outro lugar. Eu lancei um desafio. Falei, se esse Deus que mudou a vida da minha mãe mudasse a minha também, eu ia me entregar para Ele. Tive que abrir mão de muita coisa. Uma delas foi as mágoas que eu tinha, em especial pelo meu pai, mágoas das pessoas que eu tinha, às vezes nem tinha feito nada para mim. Às vezes olhava para mim, eu já tinha raiva, tinha ódio da pessoa. Eu abri mão de tudo isso, das amizades, das coisas erradas lá fora, para minha libertação. Eu pedi o Espírito Santo. Esse era o meu maior desejo. Eu via a felicidade nos olhos da pessoa e era aquilo que eu queria. Então eu passei a buscá-lo. Sabe, é até difícil de falar, sabe, assim, porque a gente às vezes a gente não sabe. Tão grande é o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que a gente não merece ele, mas ele mostrou para mim totalmente o contrário. Eu buscando ele um dia de 3 horas da manhã, ele desceu, ele veio sobre a minha vida, ele me preencheu aquele vazio, aquela tristeza tão grande que eu sentia, aquela angústia. Na mesma hora, eu não senti nada, mas a paz, a certeza. Ele falou, filho, eu sou contigo. Aí depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou, tudo caminhou. Aí eu conheci o meu esposo,
homem de Deus, um homem abençoado. Hoje eu tenho a família que eu tanto sonhei em ter um dia, sabe? Uma família que eu achava que eu não ia ter, por ver o exemplo da minha mãe. Mas ali eu vi a mudança nela, a mudança no meu pai, a mudança na minha mãe. E isso aconteceu comigo também. Hoje é uma família abençoada, um pedacinho do céu, a minha casa. Mas isso não é nada. Se eu pudesse falar para outras Suelis que às vezes pensa que essa tristeza, que essa angústia, ela não tem jeito, ela tem. Basta você se entregar, como se ele fosse o primeiro e o último na sua vida. Pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Deus, ele vai mudar a sua vida.